Hoje a gente vai ver o motivo pelo qual o canal vai abordar geralmente, ou quase sempre, os conteúdos relacionados a Node no server-side com Nest, e não outros termos que você provavelmente ouviu falar por aí, como Molecular.js, Loopback, Adonis, Sales e etc., que são frameworks normalmente com uma pegada mais opinionated, com aquela bagagem de Conventional Configuration que o Rails startou na era 2000. Quem não lembra ouviu o vídeo do DHH mostrando o quão simples era programar com Rails. These are creating even more stop files. So now we have a block controller, and we're going to see if that works. Whoops, we didn't have any actions in there. O grande ponto é, será que no mundo Node tem algo nesse nível do que for Rails ou Spring no mundo Java? Ao meu ver, esse também tem sido um caminho tendencial no back-end em Node nos últimos anos, especialmente ainda mais para o futuro. Mas se fizermos um retrospecto, a gente sabe que nem sempre foi assim. Todo o ecossistema em torno do Node tendeu a ir para um lado mais minimalista mesmo, no início da novidade do que foi o Node no mercado. Surgiram diversas libs, frameworks bem conhecidos, tipo Express, Fastfy, Koa, Rapid.js e vários outros no início, e muitas empresas ainda adotam o modelo minimalista, que é de derivar tudo do zero a partir de uma estrutura essencialmente básica. Mas já existe um vencedor do meu ponto de vista, que é o Nest, que tende a ir justamente por uma abordagem mais híbrida, mesclar Conventional Configuration com um viés minimalista. Inclusive, a meu ver, o mundo Go se encontra exatamente no mesmo ponto que o Node estava lá atrás, mas isso é outro papo para outro vídeo que devo lançar aqui também no canal. Então se inscreva, liga o sininho e nos ajude a espalhar essas ideias. Enfim, bora começar. Qual é normalmente o padrão usual de mercado desde que o Node vingou? Normalmente os devs tendem a derivar toda a arquitetura a partir de algo minimalista, não opinionado. A comunidade normalmente derivava tudo a partir do Express e vai encaixando as peças que precisam codar o projeto. Para você ter ideia, os primeiros commits no rap oficial do Express vem desde 2009. O lançamento oficial só foi ocorrer em 2010. Não tinha nada de padrão de versão de controle, nada de padrão de design de código e absolutamente nada além do próprio roteador HTTP. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Então, para exemplificar, vai fazer integração com Rabbit, SQS, se vira, deriva tudo na mão. Vai colocar um RM como Sequelize, Kinex, e mais na frente surgiram TypeORM, Prisma, MicroRM, etc. Qual é o mais adotado? O que tende a ser melhor? Se vira também. E se eu precisar de algo que envolva protobuf ou até mesmo integrações de TCPs? E se eu precisar de algo mais sólido envolvendo WebSocket dentro do próprio framework? Para com essa Claro que ser minimalista tem suas vantagens, mas no geral, na minha visão, não compensa nem um pouco. Tende a gerar muita multiplicidade de ideias e cada conjunto de devs tende a adotar padrões variados, gerando possíveis discussões, onde no dia 1 de qualquer empresa não faz sentido. Para ser justo com o Express existia ou existe o Express Generator, mas é um padrão bem ruim que te dá um boilerplate bem básico. Todo o resto segue do que já falei, tanto que nem mantido é mais inclusive. E o Fastfy, Koa, Rap, Rono, Elixir, Kanban e tantos outros? Segue exatamente a mesma filosofia, sendo que o Fastfy tomou mais tração nos últimos anos, com a promessa de ser focado em high performance. Tanto que no GitHub da lib tem um benchmark comparando via AutoCannon os routers HTTP, etc. E de fato passei por um problema onde o middleware estava dropando 2 segundos de um response HTTP quando tive picos de high throughput. Por isso vale o adendo, usem New Relic ou qualquer outra PM decente. É o básico, trivial, mas precisa ser dito. E precisei trocar o padrão do router que era o Express para o Fastfy e realmente resolveu bem. E aqui já repousa a primeira grande vantagem do Nest em relação a essa abordagem minimalista tradicional. Ele abstrai a lei minimalista do HTTP para usar tanto Fastfy como Express. Salvo exceções, vão ser poucas as mudanças que você precisa realmente fazer e quando precisa são mudanças bem tranquilas de serem feitas. Mas calma. Já a gente volta a falar do Nest. E no mundo JavaScript como um todo, não é novidade para ninguém, existe uma tendência natural de nascer uma variabilidade enorme de libs e frameworks em pouco tempo. Só relembrar no mundo front o que existe variedade de libs para fazer SPA, por exemplo. Vue.js, React, Angular, Ember, Backbone, Aurelia, Svelte, etc. Tem lib realmente para tudo. Não foi diferente do server-side com Node e muitos frameworks começaram a nascer com a promessa de se equivaler por analogia ao Rails, Spring, Laravel, Django e outros frameworks de outros runtimes. Os dois que nasceram com essa promessa foram principalmente Sales e Adonis, e existem outros menos relevantes, mas vamos considerar apenas os mais famosos para o nosso caso a priori. Sales é mais antigo e puramente escrito em JS, tem uma opinião bem fortemente inspirada no Rails e por tabela, obviamente, segue o padrão MVC tradicional. Grandes empresas, inclusive, acabaram adotando Sales. Postman, a própria Microsoft, Philips, Amazon, entre outros. Porém, se vemos uma visão do próprio ORM e do ecossistema em uso, dá para notar que já não é mais um ecossistema de primeira linha como outros do mercado. Pegue como exemplo. Se olharmos as últimas contribuições, o engajamento da comunidade ao contribuir para uma das principais libs do Sales, que é o ORM, vemos que o Outerline já não tem mais nenhuma tração por desenvolvimento há pelo menos 2 anos. Além do fato de ser todo escrito em Vanilla.js, que é um problema no comparativo com outros, afinal, tendo dúzias de opções com todo o suporte a TypeScript. Enfim, acaba não sendo um framework atrativo e você pode
pode dispensar ele do seu arsenal de possíveis frameworks que você poderia brincar ou estudar ou considerar para adoção. Tem libs e frameworks mais maduros com uma busca bem superior por devs e empresas. Sem contar que se você precisar de alguma opinião sólida de como pensar uma estrutura de eventos, background jobs, skills, etc., esqueça. Não vai ter nada realmente sólido dentro do Sales. Vale só adendo que pensando em WebSockets realmente é uma boa opção. Gosto de como foi pensada a estrutura, porém segue-se do que já falei em outros pontos. Um outro framework famoso que é bem decente é o Adonis. Particularmente gosto bastante e recomendo você estudá-lo. No Brasil é bem periférico, e lá fora também acaba sendo. Mas a ideia de Convention Over Configuration inspirada no Laravel e no Rails tem que fazer parte do arsenal de qualquer dev sem exceção. Afinal, Convention Over Configuration te empurra para ser produtivo. Ninguém no dia 1 deveria ficar fazendo esse tipo de perguntas, por exemplo. Qual o jeito certo de montar minha bateria de testes e fazer testes unitários e de integração, end-to-end, etc. Qual o jeito correto de usar o RM dentro do meu projeto? Qual o jeito certo de usar background jobs? Como faço injeção ou inversão de controle, por exemplo? Como faço para seguir o dry no projeto e não ter padrões duplicados espalhados pelo código? De modo a saber que tipo de princípio e técnicas teria que empregar. E eu sei lá, porra. Quando o DHH pensou Rails, ele guiou todo o projeto com base nesse paradigma. Inclusive, fica a recomendação do doc sobre a história do Rails, é bem bacana. The US, this is probably illegal, but anyway. A filosofia do Adonis segue estritamente a mesma ideia, o mesmo paradigma. Repare na doc do Adonis e imagine que você vai tomar a decisão de começar um projeto Greenfield. De fato, ele pode ser uma excelente opção. Você vai gastar tempo com o que verdadeiramente importa para validar o MVP e não vai gastar tanto tempo discutindo, por exemplo, estrutura de folders, padrão de versão de controle e vai se importar de novo com o que importa realmente para validar suas regras de negócio e colocar o produto no ar. E é isso que Convention Over Configuration evangeliza. A CLI é bem rica do Adonis e permite você gerar código com um padrão bem decente sem nenhum atrito. Vai precisar, por exemplo, de um novo comando para gerar um controller, um middleware, um provider, teste unitário, etc. É simples assim. Além disso, existe uma estrutura sólida de inversão de controle e um modo correto dentro do framework de programar e organizar seus arquivos. Repare na estrutura. Você tem uma estrutura base e não tem como fugir dela. Isso se reflete na organização não só do tsconfig do projeto, mas do package JSON também. Aquelas discussões pouco produtivas de como organizar seu projeto por conta de cada dev vir de uma fonte de verdade diferente, definitivamente não vai acontecer com o Adonis. E diferentemente do Sales ou de outros frameworks rivais, com o mesmo tipo de approach, ele é bem mantido e tem uma comunidade bem mais sólida. Tudo que você vai precisar em termos de organizar suas chamadas de voz tradicionais, Office, por exemplo, você tem de uma maneira que facilita demais na hora de codar. Imagine o cenário de ter que lidar com Office, Security e coisas do gênero. Você pode facilmente configurar um guard dentro do Adonis, ou vários tipos de guards, e de acordo com a estratégia de implementação, fazer um login, pegando facilmente por injeção a estratégia do guard. Cheque a doc e vai ver também que é super bem construída, bem mantida e etc. Vai enviar e-mail? É algo bem comum e trivial no ciclo de desenvolvimento. Já tem tudo imbuído no framework. Padrão bem similar novamente a quem vem do Rails. E assim o mesmo vale para tudo no ecossistema do Adonis. Um bom exemplo é o setup para redes tanto como cache como de estratégia para PubSub. Perceba que realmente você tem facilidades em lidar com esses recursos só usando a CLI do projeto. Até então, eu só te vendi bons pontos do Adonis, certo? Eu vi o Adonis praticamente nascendo e ganhando tração, sendo bem divulgado e etc. Então eu vou citar um pouco do histórico e dizer porque ainda assim, na minha visão, ele definitivamente não é a melhor opção. Um problema inerente ao Adonis é que ele antigamente não usava nada pré-existente, só ele em Node. Isso teve vantagens e muitas outras desvantagens. A vantagem foi sobre a criação do seu próprio ORM, que é o Lucid. Eu adoro o Lucid e acho ele realmente superior a alguns ORMs. Diria inclusive que está entre os melhores do mundo do Node com facilidade. Já tem issues e pedidos de colocarem suporte dentro do próprio Nest, o suporte ao Lucid do Adonis. Porém, como o próprio contribuidor do Nest diz, tudo do Lucid está basicamente amarrado ao ecossistema dele próprio via sua CLI, infelizmente. O Adonis acabou adotando essa estratégia para tudo inicialmente. Runtime de testes, validator schema, roteador HTTP, enfim, tudo. Depois, inclusive, se tinha reclamações da comunidade por não serem mais flexíveis e maleáveis quanto a possíveis decisões de olharem para coisas além do que os próprios mantenedores conhecem. Então, faça o teste você mesmo. Pesquise por MongoDB, dentro das docs do Lucid do Adonis, pesquise por Elasticsearch, Kafka, gRPC e etc. E se eu precisasse ir além, ir para uma abordagem CQRS de design, de arquitetura ou algo do tipo, que faz sentido para o meu projeto depois de um tempo onde o MVC tradicional já está empregado em produção. O que tem no Adonis, no mundo Adonis para ajudar? Entendeu, certo? Você não tem absolutamente nada e vai ter que colar na mão os providers e resolver. Não é o caso de alguns frameworks como o Nest.js, o próprio Loopback da IBM, o Molecular.js, que mantém opinião, mas ainda assim são mais maleáveis. O que estou dizendo se reflete até hoje no Adonis de certo modo. Apesar de ter melhorado, porque hoje eles próprios recomendam como opções secundárias
secundárias, ou RMs que podem ser plugados facilmente no Adonis. Seria impensável tempos atrás ver indicação de ORMs além do Lucid. A própria doc cita outras opções populares, como o Diesel RM, Micro RM e o próprio Kaiser. Outros pontos também relevantes é que antigamente tinha-se pacotes na versão de controle do Adonis que tentavam bater de frente, fazendo o papel de outras libs já sólidas e não chegavam nem aos pés dos pacotes existentes na comunidade. É o caso das versões legada 4 e 5 do Adonis. Hoje, o Vali.js como Validator Schema e o próprio Japa como runtime de testes foi incorporado ao Adonis 6, deixando para lá de vez a visão de tentar resolver tudo ao seu jeito. No mundo Node, pelo menos do meu próprio ponto de vista, não tem como não imaginar que a comunidade vai desenvolver libs melhores ao seu próprio ecossistema. É dever quase que moral do framework ser maleável para se plugar facilmente com outras libs e ter boilerplates sólidos para elas. Ou pelo menos dar margem para isso acontecer no futuro. É um caso particular do mundo Node que, ao meu ver, não tem como replicar ipsis literis o Conventional Configuration à risca como no Rails ou no Laravel. É necessário sim ser maleável até certo ponto, óbvio. Dito isso, tudo que eu reclamei do Adonis, eu já não digo mesmo definitivamente para o Nash, mesmo para o Loopback ou Molecular.js, mas especialmente do Nash.js. No próximo vídeo, iremos abordar alguns outros frameworks como Loopback, Molecular.js, Feathers, especialmente sobre o Nash para chegarmos na conclusão final do motivo do porquê o Nash tende a ser realmente a melhor opção. Fique atento, inscreva-se e espalhe o conteúdo para pessoas que você julgue que possa gostar do canal. Até mais e nos vemos logo em breve.